É uma satisfação muito grande poder fazer um comentário a partir do Brasil a respeito da trajetória e da obra do professor Worcester. Eu não tive a sorte de ser aluno do professor, mas tive a oportunidade de conversar com ele em várias situações, inclusive em diferentes lugares do mundo, e ler bastante os seus trabalhos. E eu poderia falar muitas coisas, mas vou me concentrar em dois pontos que eu acho muito importantes. O primeiro é a relevância do professor Worcester para o desenvolvimento da história ambiental no Brasil, algo que talvez ele nem saiba, ele nem tenha consciência de quanto ele foi e é importante. Nós, os jovens historiadores que buscávamos uma perspectiva ambiental na década de 1980, nós tivemos a sorte de conviver com muita proximidade com Warren Dean, professor da Universidade de Nova York, que compartilhava conosco não só as suas pesquisas sobre a história ambiental do Brasil, mas também a bibliografia que estava surgindo internacional a respeito da história ambiental. Era um momento pré-internet, quando não era tão fácil nós termos acesso a essas fontes bibliográficas. E um livro muito importante para nós foi um livro publicado em 1988, chamado The Ends of the Earth, organizado pelo professor Worcester, mas especialmente um apêndice do livro chamado Doing Environmental History, que foi logo traduzido e publicado no Brasil em 1991, na revista Estudos Históricos, com o título de Para Fazer História Ambiental. E ali, duas coisas, entre outras, foram muito importantes. Primeiro, a ideia de que a história ambiental não era um novo reducionismo, mas era uma ampliação da análise histórica. Assim como a análise histórica tinha se ampliado do político para o econômico, do econômico para o social, para o cultural, a dimensão ambiental seria uma nova ampliação, um novo movimento de ampliação do nosso entendimento da história. E nós usamos muito essa ideia no diálogo com outros historiadores que tinham um desconhecimento ou até uma desconfiança, uma resistência em relação à história ambiental. E a outra ideia muito influente, presente no texto, é a ideia de que a história ambiental poderia ser trabalhada em 3 níveis que estão sempre em interação e estão sempre num movimento de influência mútua, intercalados, que são os níveis da história do mundo biofísico, da história das estruturas socioeconômicas, ou modos de produção, e a história dos sistemas cognitivos, da cultura, das ideias, etc. É impressionante a influência desse modelo no desenvolvimento da história ambiental no Brasil. Nós, professores de história ambiental, perdemos a conta, eu acho, das vezes em que nas teses e nos debates a ideia dos 3 níveis foi trazida. E, inclusive, até no debate coloquial ou no debate acadêmico, é muito comum o estudante falar: não, eu aqui estou tratando do nível 3 do Worcester ou do nível 1 do Worcester. Isso se tornou parte da nossa cultura na história ambiental brasileira, e também foi muito útil para apresentar a história ambiental para o mundo dos historiadores em geral aqui no Brasil. Então, para eles entenderem o que nós estávamos fazendo, para nós entendermos um pouco melhor o que nós estávamos fazendo, e também para apresentar o que poderia ser a história ambiental. E não é só por uma questão de ter sido publicado num momento inicial do nosso trabalho. Também, em 1990, teve um artigo chamado Transformations of the Earth, que desenvolvia essa ideia dos 3 níveis melhor, e que foi traduzido também, publicado no Brasil em 2003, mas não só pela questão da cronológica, mas também pela elegância, pela efetividade desse modelo. Ele aparentemente é simples, mas ele vai na essência do que é o trabalho de análise e de pesquisa em história ambiental. Nós sempre estamos trabalhando nessa interação, nesse entrelaçamento entre o mundo biofísico, as estruturas socioeconômicas e as práticas culturais, as estruturas culturais. E, inclusive, eu vejo que esse modelo vai na essência
porque outros modelos que surgiram depois, alguns mais rebuscados e mais pomposos, eles acabam não saindo muito dessa divisão em 3 níveis que o Oster propôs. Porque, como eu disse, ela é elegante, ela é simples, mas ela vai na essência da questão. E por isso, até hoje, ela é muito utilizada por nós e por nossos alunos. E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o trabalho mais recente, extraordinário, que ele tem feito de aproximação entre Ocidente e Oriente, especialmente a aproximação entre os Estados Unidos e a China. Eu tive a oportunidade, tive a sorte de estar em Beijing em 2016 e participar de uma celebração que foi feita da obra do Oster na universidade onde ele trabalha, né, parte do ano em Beijing, a Universidade Renmin, e eu pude observar a admiração que os chineses têm pelo trabalho, pela obra dele, e pela disponibilidade que ele demonstrou, também fruto um pouco das relações pessoais e do destino, mas de estar presente na China e abrir esse diálogo de uma forma muito intensa, contribuindo para o desenvolvimento da história ambiental na China. Eu acho isso muito relevante, não só do ponto de vista acadêmico, intelectual, mas do ponto de vista até mesmo geopolítico, porque nós vemos que hoje existem tendências novamente de divisão, de criação de tensões e conflitos num mundo que está se tornando cada vez mais multipolar, e nós não precisamos de novas guerras frias, não precisamos de ressentimentos e divisões a priori. A única opção possível para a humanidade é desenvolver a cooperação, desenvolver o diálogo internacional, fortalecer as leis internacionais de uma forma realista, levando em conta a ascensão, por exemplo, da China como uma potência econômica, científica e outras potências grandes ou médias que estão surgindo no mundo. E é extraordinária a presença do Oster na China, porque ele leva para a China, através da sua presença, o que de melhor existe no Ocidente, e especialmente o que de melhor existe, ao meu juízo, nos Estados Unidos, que é a excelência das suas universidades, da sua vida intelectual, da sua produção científica e a ideia da liberdade de pensamento, da liberdade de crítica. Eu li recentemente um trabalho em que o Oster comenta a ideia muito comentada, muito discutida politicamente na China, de uma civilização ecológica, e ele comenta de uma forma crítica, mas de uma forma crítica positiva, buscando diálogo, inclusive dialogando com intelectuais chineses, trazendo o conhecimento desses intelectuais chineses para o mundo ocidental. Então, eu sinto que é um trabalho que contribui para a paz mundial, contribui para a busca de um mundo mais pacífico, de um mundo mais baseado no diálogo e que nós possamos descobrir cada vez mais a nossa humanidade comum por trás dessas diferenças culturais, econômicas, políticas que existem com tanta força. Então, são 2 motivos que eu quero ressaltar aqui, um a partir do Brasil e outro mais internacional, da admiração muito grande que eu tenho pelo professor Oster e pela sua obra. E, além do que, vale comentar, o professor Oster é uma pessoa muito acessível, não é um intelectual, apesar de ser muito renomado, não é um intelectual cheio de afetação e de pose, é uma pessoa sempre buscando o diálogo, uma pessoa muito divertida, um amante da música, inclusive da bossa nova, e sempre curioso. Eu admiro muito a curiosidade que ele tem por tudo que ele possa aprender em relação ao mundo, nas muitas viagens que ele fez. E, enfim, ele não sabe o quanto ele é importante para nós, historiadores ambientais brasileiros das várias gerações, e já que ele está tendo essa oportunidade de fazer uma entrevista para um canal brasileiro, eu quero que ele tenha consciência disso. Muito obrigado, professor Oster.